Obrigado. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra. Está chamando o pastor Sérgio para estar ministrando a palavra. Queria que o irmão Antônio estivesse orando pela vida do pastor, e desde já eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade que me deu. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Peço para os irmãos colocar de pé. Vamos orar para que Deus venha falar grandemente através do pastor aos nossos corações. Que Deus venha usá-lo para que nós possamos, como está sendo dito ali, né? Senhor, salva a minha família. Quantas famílias andam se perdendo, né? Por falta de Deus no coração, né? Então temos que orar, não por nós somente, mas para muitas famílias que estão aí se perdendo, né? Me ajude, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus, meu Pai, que nesse momento, Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, para ouvir, Senhor Deus, da palavra, através do Teu servo, meu Pai. Abençoa o Teu servo, meu Pai. Usa, Senhor Deus, que ele venha, Senhor Deus, ser um canal de bênção, Senhor Deus, através da Sua vontade, meu Pai. Fala conosco, meu Pai, porque todo aquele que adentrou aqui nessa noite, meu Pai, não saia da mesma maneira, mas sim, Senhor Deus, renovado do Espírito Santo de Deus, meu Pai. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Glória ao teu nome. Abra tua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3. Aleluia. Glórias a Deus. Gênesis, Êxodo. Depois do livro do Êxodo, vamos ler apenas 2 versículos. Aleluia, Jesus. Êxodo, capítulo de número 3. Versículo de número 14 e o versículo de número 15. Diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirás aos israelitas: Eu sou, me enviou até vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou até vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? Amém. Coloca a mão assim no teu coração. Eu gostaria que você repetisse 3 vezes o tema que estava escrito aqui. 3 vezes. Você vai dizer: Senhor, salva a minha família. Eu não quero que você grite, eu quero que você diga com todo o teu coração, com fé. Repita 3 vezes comigo: Senhor, salva a minha família. Senhor, salva a minha família. Senhor, salva a minha família. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Eu creio, Senhor. Graças a Deus. Eu quero dar um título em cima desse tema para essa mensagem de hoje. E o tema é: persevere. Persevere. Impressionante. É impressionante. Impressionante como nós, seres humanos, desistimos das coisas de maneira tão rápida. Foi dito aqui agora há pouco que Deus dá direção. Não sei se vocês se lembram, alguém falou aqui de que Deus dá direção para a gente. Para a gente que eu digo, não é para a gente,
para a gente. Deus é o Deus que dá direção para o seu povo. É impressionante como nós, seres humanos, temos a tendência de desistir das coisas com muita facilidade. Impressionante. O que nós mais vemos nos dias de hoje são pessoas desistindo das coisas. São pessoas desistindo do trabalho, desistindo da função que recebeu lá dentro do trabalho, com muita facilidade, desistindo dos teus sonhos, desistindo da própria família, desistindo da vida. É o que mais a gente vê e ouve se falar. Acabou de ser contado aqui um testemunho de alguém que desistiu da vida, que além de matar a sua família, se jogou da janela. Quantos de nós estamos desistindo daquilo que está tão pertinho da gente alcançar e a gente está abrindo mão? Quantas pessoas no seio da igreja, no geral, a igreja de Deus, têm ouvido a respeito da esperança que há em Cristo Jesus e ainda assim está pensando em desistir, em abrir mão, em jogar fora? A ciência diz que nós, seres humanos, somos os seres mais ignorantes quando nascemos, para ser o mais inteligente quando cresce. O mais ignorante quando nasce, para ser o mais inteligente depois que cresceu. Depois que cresce. Até a natureza, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Até a própria natureza sabe perseverar diante das suas adversidades. Até os pardais sabem lidar com as adversidades do dia a dia. Os animais, quando têm um alvo, a este alvo eles são fiéis e perseverantes. Preste atenção onde eu vou chegar. Eu me lembro da história de Chuck, um velho cavalo que vivia no interior de uma fazenda. Certo dia, Chuck caiu num buraco, um buraco muito profundo, extremamente profundo, e quando ele caiu, aquele cavalo começou a relinchar. Espero que eu não esteja errado na minha pronúncia, relinchar, né? E o fazendeiro ouviu, os funcionários dele ouviu, correu lá e viu que Chuck estava dentro do buraco, se debatendo. E muito longe eles perceberam que ele havia quebrado uma das pernas dele. E aí o fazendeiro decidiu sacrificar o animal, não tinha outra opção. O buraco era extremamente fundo. Chuck era um cavalo muito robusto e velho já. E ele disse, chamou os servos, os funcionários da fazenda e disse: pode pegar a pá, manda trazer o trator e vamos sacrificar o animal. E eles começaram a jogar terra no buraco, e jogar terra no buraco, e jogar terra no buraco, e pegaram o trator enquanto a pá, o pessoal está jogando, e o cavalo relinchando lá embaixo, e ele jogando terra naquele buraco escuro. Daqui a pouco o relinchar do Chuck começou a ficar mais perto, mais próximo. Eles achavam estranho, jogando terra, e quando eles perceberam, conforme eles iam jogando terra, o cavalo ia subindo na terra, ia subindo até que o cavalo chegou no topo do buraco, e eles ficaram impressionados com aquilo, e pegaram uma corda e tiraram ele dali. Até a natureza sabe lidar com a vida, e sabe perseverar diante das lutas e das adversidades que os cercam. Eu estava vendo esses dias uma reportagem sobre os crocodilos.
Eles se reúnem, ficam 2, 3 dias sem comer, mas esperando, só com os 2 olhinhos por cima da água, aguardando o tempo certo de dar o bote. Pode demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Eles estão ali quietinhos, esperando. Ai daquele que passar por ali. Eles não desistem. Até os urubus do Baquirivu são perseverantes. Vez por outra eu passo ali com a minha esposa e vejo um urubu magrelo, mais feio do que o normal, mas eles estão ali parados esperando alguma coisa passar. Eles estão esperando o momento certo de agir. E veja bem onde eu quero chegar. Nós, seres humanos, nós somos frágeis, não porque nós somos frágeis, nós somos frágeis porque nós não sabemos agir da maneira certa e nem na hora certa. E isso faz da gente seres frágeis. Eu vou repetir. Nós, seres humanos, nós somos frágeis, não porque somos frágeis por natureza apenas, só. Ou não é isso o motivo da nossa fragilidade. Nós nos tornamos mais frágeis ainda porque nós não sabemos agir na hora certa e nem da maneira certa. São mecanismos que nos bloqueiam, são mecanismos que nos param, são mecanismos que nos cercam diante do nosso alvo, diante daquilo que a gente está vendo debaixo do nosso próprio nariz e que muitas das vezes a gente diz assim: não vai dar certo. Aquilo para mim é simplesmente impossível. Era só mais um passo, era só mais uma tentativa, era só estender por mais um pouquinho só. Veja bem, por que essa gente aqui, do livro do Êxodo, capítulo de número 3, 4, 5, 6 e assim por diante, por que essa gente aqui estão vivendo debaixo de escravidão? Existem N motivos, mas preste atenção, por que é que essa gente estão trabalhando de escravo numa terra que não é deles? Vale lembrar que tudo que eles plantam, quem colhe não é eles. Tudo que eles plantam vai para o celeiro do faraó, não vai para o celeiro deles, porque afinal de contas eles são escravos. Eles estão vivendo à mercê do faraó lá no Egito. E observe, durante a leitura, não é só o povo hebreu que está ali, não são só os israelitas que estão ali, existem outras pessoas de outras nações que estão ali. Há uma mistura de raça gigantesca, não são só os hebreus, existe gente de outros países, porque Egito era um país poderoso que saqueava os outros países e levava escravo para construir e para produzir no país deles. E diz a Bíblia, preste atenção, olhe para mim, diz a Bíblia que eles são um povo tão numeroso que os egípcios estão com medo deles. Observe que o povo está em vantagem, olhe para mim, preste atenção. Observe que essa gente aqui está em vantagem numérica. É um povo tão numeroso que o povo egípcio, eles estão com medo. E eles estão meio que apercebidos, pensando em algum meio de pressionar um pouco mais para botar medo, colocar medo naquela gente. E aquela gente está cada dia mais perdendo a capacidade de enxergar, a capacidade de compreender, a capacidade de viver a realidade que Deus tinha reservado para a vida deles. Veja bem onde eu quero chegar. Era um povo numeroso, extremamente numeroso, porém fraco. Era um povo gigantesco, porém um povo fraco. Um povo que perdeu as suas capacidades.
que não enxerga um palmo debaixo do nariz, abre e fecha aspas, daquilo que Deus tem para a vida deles. Veja bem, que durante todo esse tempo, 400 anos de escravidão, Israel está vivendo no Egito, e ninguém consegue dar um passo em favor de si, ninguém consegue fazer absolutamente nada. Eles estão vivendo à mercê do sistema, vivendo à mercê daquela situação, e ninguém, não aparece ninguém para fazer nada. A minha oração hoje aqui nesse lugar, é que você saia daqui com o teu coração cheio de fé, acreditando que o Senhor é o Senhor da tua vida. A minha oração é que você saia daqui com o teu coração cheio de fé, cheio de perseverança, para lutar pela liberdade que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você. Essa é a minha oração. Que você não seja absolutamente, nunca mais preso a nada. A minha oração é que Deus proteja a tua família, que Deus salve a tua família. Pastor, o que a gente aprende com esse texto? Em primeiro lugar, o que é que a gente aprende com esse texto que a gente leu, com o contexto do capítulo de número 3, apenas, somente o capítulo de número 3, o que a gente aprende aqui? Primeira coisa, olhe para mim, preste atenção. Diz a Bíblia que Moisés havia pego o rebanho do sogro dele e levado para o outro lado do deserto. Eu preciso explicar o texto, senão você não vai entender nada. Moisés está do outro lado do deserto, uma parte muito árida, e rebanhando aquelas ovelhas. E diz a Bíblia que um certo dia, de repente, num dia, Deus apareceu para Moisés. E aí, Deus fala para Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Através de você, eu vou fazer uma obra, o meu propósito, através da tua vida, e eu vou tirar aquela gente de lá. E Moisés disse: Senhor, eu, Senhor. Ele disse: sim, você. E aí o Moisés começa a perguntar: e se eles não acreditarem? E se eles duvidarem de mim? O Senhor começa a conversar com ele, um diálogo extenso. E Moisés teima tanto com Deus que Deus chega a ficar irado com Moisés. Diz a Bíblia, está no texto, depois você vê. Deus ficou chateado com ele, porque ele teimou tanto, insistiu tanto com Deus. E Deus falando: vai até aquele povo e fala que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, falou com você, e ele falou que vai livrar essa gente, vocês, daqui do Egito. E Moisés foi. E aí ele chega até o povo de Israel. E Israel, depois de muito tempo, depois de muita prova, Israel acredita no que Moisés está falando. Deus não falou com Israel, Deus falou com Moisés, e através de Moisés falou com Israel. Primeira coisa que a gente aprende aqui hoje. Primeiro lugar, Moisés está no deserto, rebanhando as ovelhas. Ele é simplesmente um pastor, nada mais, absolutamente nada mais. Agora, primeira coisa, Moisés, número 1, guarda isso para o teu coração e entenda o que Deus tem para você hoje aqui. A partir de agora, Moisés não era apenas Moisés, ele era o Moisés em quem Deus estava cumprindo o propósito dele. Você não entende? Eu vou dizer de novo, porque você não pode sair daqui sem compreender isso. Isso é uma direção de Deus para a sua vida. A partir de agora, Moisés não era apenas Moisés. Até então era só Moisés. Agora, a partir de então, Moisés não é mais apenas o Moisés. Ele era agora o Moisés em quem o Senhor estava cumprindo o seu propósito. Preste atenção no que eu vou te dizer hoje aqui. Permita-me eu te lembrar algo aqui nessa noite. Deus não se engana. Você não entendeu? Deus não se engana. Louvado seja Deus. Deus não se engana.
Você disse: eu, Senhor. Deus não se engana. A partir de agora, Moisés não é mais aquele Moisés lá. A partir de agora, ele é o Moisés, no singular, em que o Senhor tinha um propósito em relação à vida dele. Aleluia! Deixa eu dizer isso aqui. Deus sabia tudo de Moisés, tudo. Em primeiro lugar, Deus sabia o nome de Moisés. Moisés, Moisés. Deus sabia onde Moisés morava. Deus sabia dos sonhos de Moisés. Deus sabia das dificuldades de Moisés. O Senhor sabia da data de nascimento de Moisés. O Senhor sabia quem era a mãe, o pai de Moisés, quem era a família de Moisés. O Senhor sabia dos sonhos do coração daquele homem que havia estado durante 40 anos no meio do deserto. Deixa eu te dizer de novo: o Senhor não se engana, Ele te conhece. O Senhor tem um propósito em relação à sua vida. O Senhor te conhece. Diz a Bíblia que, porém, um dia qualquer, um dia comum, um dia que não foi agendado, um dia que não foi programado, um dia que não foi, um dia comum no meio do deserto, no meio do nada, o Senhor apareceu para Moisés. Um dia simples, era um dia qualquer, era um dia comum que se tornou um dia mais que especial na vida de Moisés, mais especial do que a data de nascimento dele, o dia do aniversário dele, mais importante do que o dia do aniversário do filho do Moisés, da mulher do Moisés, de alguém da família dele. Foi o dia mais especial de toda a história da vida de Moisés, o dia em que esse homem teve um encontro com Deus. Era o dia mais especial do que a data de casamento. Era um dia mais especial do que o dia de pegar lá o canudo lá na faculdade. Um dia todo especial, quando o Senhor apareceu para aquele homem e teve um contato direto com Deus. Querido, não tem dia mais especial do que o dia em que o Senhor se apresentou para mim e para você e disse: eu tenho um encontro contigo, Moisés, e eu tenho algo novo para fazer através da tua vida. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo de número 11, diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não existe outro. Deixa eu te dizer, irmão, a partir de agora a vida desse homem nunca mais será a mesma. A vida dele mudou. É exatamente isso que acontece com um homem ou com uma mulher que tem um verdadeiro encontro com Deus. É exatamente isso que acontece com a vida de alguém que entrega a vida dele para Deus. Quando ele se encontra com Deus, Deus se compromete em transformar a vida dele. Deixa eu te dizer isso aqui, meu irmão, preste bem atenção. A partir de agora, as realidades de Moisés são outras. A partir de agora, os sonhos de Moisés são outros. A partir de agora, os projetos de Moisés são outros. A partir de agora, as necessidades de Moisés não são mais as mesmas. Não são mais as mesmas, acabou. A partir de agora haveria uma transformação radical na vida desse homem. Deixa eu dizer isso aqui para você. Deus quer fazer uma transformação radical na tua vida. Glória a Deus, eu creio. Recebe essa palavra no teu coração. A partir de hoje, Deus quer fazer uma transformação radical na tua vida. Se você deixar, a transformação começa hoje. Se você deixar, o Senhor vai te dar uma nova direção e você vai ver que vale mais a pena servir a Deus do que continuar no deserto apacentando ovelha. Aleluias. Glória a Deus. Seja Deus, aleluia.
Glórias a Deus. Recebe essa palavra hoje no teu coração. Recebe essa palavra no teu coração. Leve embora essa palavra. Se você tiver um encontro real com Deus, a tua vida vai mudar. Deus vai começar salvando a tua família. Amém. A palavra de Deus não volta vazia. Se Deus deu uma direção, é porque Ele vai cumprir com a direção que Ele está dando. Se você acreditar, se você crer no poder do Evangelho, Ele salva você, Ele salva a sua família, Ele transforma dentro da tua casa. A tua casa, que é um campo de guerra, vira um campo de alegria. Você vai começar a sorrir dentro de casa. A tua família vai mudar e você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Obrigada, meu Deus. Aleluia. Valeu a pena. Sabe qual é o problema da gente como igreja? É que a gente não acredita. Vamos ser sinceros, irmão. A gente não acredita no propósito de Deus. Muitos de nós, a gente acredita parcialmente. E Deus está dizendo: entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Haverá transformação da tua casa. Entrega tudo. O encontro daquele homem com Deus tirou os olhos dele das ovelhas e colocou os olhos dele numa sarça queimando no meio do deserto. Tira os olhos das ovelhas e coloca os teus olhos na sarça que está queimando, que está ardendo, porque por detrás dessa sarça tem um Deus que tem um propósito sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu vou repetir o primeiro ponto aqui para você gravar no teu coração. A partir desse encontro aqui, Moisés deixou de ser simplesmente Moisés. Agora ele é o Moisés em quem o Senhor está cumprindo com um propósito na vida dele. Tem propósito de Deus para a gente aqui. Tem propósito de Deus para a gente aqui. A Bíblia diz, Salmo de número 121: eleva os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Coloca os teus olhos em Deus, irmão. A Bíblia diz que o verdadeiro soldado de Cristo, ele não se embaraça com as porcarias dessa vida. E eu quero pedir a Deus que te ajude a olhar para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. O Salmo de número 123 diz assim: a ti, Senhor, que habita nas alturas, eu elevo os meus olhos. Assim como os olhos dos servos estão atentos para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva estão atentos para as mãos das suas senhoras, assim os meus olhos estão atentos em ti, Senhor, porque é do Senhor que vem a minha resposta, o meu socorro. Você não entrou nesse lugar por acaso. Deus tem propósito para cumprir a relação à sua vida. Amém. A Bíblia diz no Salmo, Jó capítulo 42, depois de toda a luta, toda a adversidade, depois de todo o deserto, ele disse assim: agora, Senhor, os meus olhos te veem. Agora, Senhor, depois de tudo, eu ouvia falar de ti, Senhor. Eu ouvia, eu até sentia a presença. Mas agora, Senhor, eu posso ver a tua glória. A minha oração neste lugar, irmão, ouça-me por favor. Ouça-me isso, por favor. Aguça o teu ouvido. Você é um instrumento de Deus. Deus não te chamou para desistir. Você é um instrumento que Deus quer usar. Você é um instrumento poderoso na mão de Deus. Você diz: eu não consigo, eu não posso. Deus tem poder para transformar essa situação e mudar a tua vida. Mas Deus continua dizendo: entrega tudo. Tudo. Quando você entregar tudo, você vai ver que valeu a pena. Deixa eu dizer isso aqui. Eu disse que você é um instrumento de Deus, e Deus te escolheu para cumprir com um propósito na sua vida. E o propósito não é teu, é dele. Existe um projeto que Deus projetou, e Ele quer cumprir esse projeto na sua vida. Então, por favor, dá licença,
Deixa Deus passar, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Você vai dizer assim: irmão Sérgio, irmãos, eu quero contar um testemunho hoje aqui. Eu passei num buraco, eu caí num buraco, jogaram terra, mas eu perseverei. Eles queriam soterrar o meu sonho, tampar o meu poço, mas eu perseverei. E o Senhor me fez brotar, me fez triunfar, e hoje eu vejo a glória do Senhor. Valeu a pena. Glórias a Deus. Tira os teus olhos das ovelhas e coloca os teus olhos na sarça. Porque por detrás da sarça, tem alguém, e esse alguém marcou um encontro contigo no meio dela. E o Senhor, no meio dessa situação que você está vivendo, no meio dessa dificuldade que você está vivenciando, o Senhor tem resposta para você. Amém. A Bíblia diz que Deus, Ele responde no meio da tribulação. É no meio da aflição que ouve-se a voz do Senhor. Para esse Moisés, Deus tem um novo tempo para a vida dele. Para esse Moisés, ele nunca mais será o mesmo. Não estou dizendo que você vai ser um legislador. Eu estou dizendo, como família, dentro da tua casa, dentro do teu lar, como ser humano, como pessoa, Deus quer cumprir o propósito dele dentro da tua casa. Eu protejo você. Segundo lugar, ouça isso, preste atenção. Segundo lugar, um bom projeto começa lentamente. Um bom projeto começa lentamente. Certa feita veio um pastor aqui que ele dizia assim: no céu não existe salão. Desespero. Chama Deus que ele corre, chama os anjos, entra na ambulância celestial. Não existe isso. Está pegando fogo. E Jeová, ele dá uma olhadinha, ele sabe como resolver. Não tem agonia no coração de Deus. Chama o SAMU, liga 192, 102, 15. Não existe. Fala com Deus. E às vezes ele demora 3 dias, 4 dias, vira defunto. Mas ele tem propósito por detrás daquele tempo. Eu vou repetir isso aqui e vou explicar onde eu quero chegar. Todo grande projeto e bom projeto, ele começa lentamente. Permita-me te fazer uma pergunta: por que a pressa? Por que a pressa, irmão? Por que a pressa? Está no deserto? Por que a pressa? Confia em Deus, confia no Senhor, acredita nele. O deserto é pedagógico, o deserto ensina. O sujeito todo vai para o deserto, começa, já não é mais. O deserto ensina. Por que aquela gente ficou no deserto? Eles precisavam de aprender. 400 anos no Egito, 40 anos no deserto. O deserto é pedagógico. Porém, é no deserto as maiores manifestações do poder de Deus. É no deserto que Deus faz chover comida do céu, Ele abre mar. No meio do deserto tem coisas extraordinárias para Deus revelar para a tua vida. É no meio do deserto, da dificuldade, que o Senhor quer se revelar para a tua vida. Por que a pressa? Porque a agonia no coração. Aquieta o teu coração, diz o Senhor. Aquieta o teu coração nessa noite. Saia daqui confiando que o Senhor continua agindo do mesmo jeito. Deus proverá sobre a tua vida. Aquieta o teu coração. Não tenha pressa. Não tenha pressa. E eu vou te dizer isso aqui porque eu não estou aqui para enganar ninguém. Deus não vai te tirar do deserto enquanto você não aprender. Doeu, pastor. Tem que doer, Bezertacil
Tá doendo, mas dói, mas sara. Você ficar dando aquele remedinho rosinha, AS, vai continuar com a coluna doendo, as costas da cabeça doendo. Tem que tomar bezetacil, aquelas injeções pretas, com um monte de mistura, sacode. Parece injeção para cavalo, desse tamanho assim. Uma aqui, outra aqui, outra lá. Gigante. Dói. Mas é só uma meia horinha, você já começa, opa, está melhorando. O Senhor não te tirará do deserto enquanto você não aprender. Essa gente aqui ficou no deserto 40 anos e não aprendeu. Não é possível que você vai continuar insistindo no erro, irmão. Não é possível que você vai continuar dizendo eu o tempo inteiro. Um grande muro, uma grande muralha, uma grande construção é tijolo após tijolo. É um por um. Ainda não existe. Tem uns negócios aparecendo que vai montando grandão. Ainda assim é um por um. As grandes cachoeiras, elas são formadas a partir de gotinhas de água, uma por uma, que vão brotando lá de cima das rochas, dos penhascos, um por um, o tempo inteiro. Um grande livro, ele é escrito palavras por palavras, vírgulas, ponto, devagarzinho, passo a passo, o tempo inteiro. Uma grande caminhada só é possível passo a passo. Você precisa ser mais perseverante e acreditar que o Senhor está cuidando de você e que tem um propósito último de Deus em relação à tua família. Aleluia. Quando você bater o pé e dizer, diabo, aqui na minha casa não, você não vai roubar a família que Deus me deu. Quando você perseverar, diabo, na minha vida não, eu não aceito isso não, e você ir de encontro com a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Você disser, não vai aprisionar o meu povo, não vai prender a minha família de jeito nenhum. No deserto, nós temos experiências com Deus. Foram as experiências de Moisés que gerou no coração dele convicção. Moisés teve experiências com Deus. A vara virou cobra, serpente, a mão dele depois do peito, a mão ficou doente, depois pôs de novo e desvirou. E Deus foi mostrando experiência no meio do deserto, uma sarça ardente queimando, mas não queimava. Experiência com Deus, aquilo gerou convicção no coração dele. E quando o povo dizia, você, Moisés, você, o Senhor falou contigo, não, deveria ter falado com o ancião, com o pastor, com o apóstolo. Não, com você não, todos, menos você. Você abandonou a gente. Ele disse, o Senhor falou comigo, eu sei, eu ouvi a voz de Deus. Irmãos, para um grande propósito e um grande projeto se faz necessário perseverança e convicção de quem Deus é em relação à sua vida. Se você quiser vencer, você precisa ser perseverante. Essas convicções que vão te proteger. As convicções nos protegem, elas nos cercam. As experiências de Moisés faz dele um homem sem fronteiras. Não é tímido, mas é sem fronteiras. Um homem que não tem ninguém que impede o propósito de Deus na vida dele. Ele disse, o Senhor falou comigo. Vocês podem acreditar ou não, Deus se manifestou no meio do deserto e falou comigo. Mas como? Sei. Era um dia comum, eu estava apacentando as ovelhas do meu sogro e ele apareceu para mim. Ele apareceu para mim. Aleluia! Entenda isso, irmão. Para que a pressa? 40 anos no meio do deserto. Moisés, no meio do deserto, 40 anos, esperando o tempo e a hora em que Deus havia se manifestar. Talvez eu nem esperaria aquele momento. Deixa eu te dizer isso aqui. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Não seja escravo da opinião dos outros.
Quando Moisés chega diante daquela gente, eles disseram: não. Ele disse: o Senhor falou comigo. Eu acredito que nos olhos de Moisés brotava lágrima. Ele diz: gente, o Senhor falou comigo. O Senhor vai tirar vocês dessa situação. Eu estou aqui para dizer para você: o Senhor, Ele vai tirar você dessa situação. O Senhor vai arrancar você desse redemoinho. O Senhor vai mudar o teu quadro de vida, se você crer. Se você acreditar em Deus, eu quero liberar essa palavra no meu coração. Deus vai mudar a história de gente aqui. Mas precisa acreditar. Acredita nele, mulher. Acredita nele, homem. Acredita nele, meu irmão. Acredita, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para ele, porque ele tem poder de mudar a situação. E disse Moisés: o Senhor falou comigo. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Eu me lembro de que a Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. Mas não, o justo ele viverá pela fé. Mas o justo ele viverá pela fé. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 16, diz assim: tome sobretudo o escudo da fé, creia no Senhor, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Creia em Deus, creia no Senhor, acredite no nome dele. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, versículo de número 12, diz assim: aqui estão aqueles, aqui está a paciência dos santos. Tenha paciência, irmão. Ai, pastor, não aguento mais. Guarda a tua fé, irmão. Aleluia. Guarda a tua fé. Guarda a tua fé. Não tenha pressa. Guarda a tua fé. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele até hoje ele tem cuidado de você. E ele não vai te deixar sozinho. Terceiro lugar, nenhum projeto importante pode ter êxito sem que antes haja entusiasmo. Nenhum grande projeto, capítulo 3, pode ler que você vai achar. Nenhum projeto de grande importância pode ter êxito de verdade se não tiver entusiasmo. Deus falava com Moisés: Moisés, então você vai lá, né, Moisés? E Deus está. Então, Moisés, você, e Deus. Até que Moisés entendeu. Eu me lembro da história de um moço. O nome dele, o apelido dele era Zé Sorriso. Uma fazenda. E naquela fazenda todo mundo trabalhando de cabeça baixa, chateado, cuidando dos bichos, uma tristeza terrível, por causa do salário que ganhava, por causa da casa velha que morava, e o fazendeiro. Até que um dia o Zé Sorriso chegou na fazenda. E aí o fazendeiro chamou ele, o jovem rapaz, falou: você vai morar nessa casinha horrível, a casinha pingando os pedaços. Ele todo feliz, alegre, o salário muito ruim, e ele todo alegre. E aí trabalhava de dia e à tarde ele ia, limpou a casa, deu um talento no terreiro, né? No interior, terreiro, no quintal lá, e pintou a casa toda colorida, o ambiente ficou bonito. Ele começou a plantar ao redor da casa algumas flores e etc. O fazendeiro olhou assim, e o pessoal dizia para o Zé Sorriso, ele parecia um bobão: ô Zé, eu não entendo você, como é que você consegue viver assim? Eu não entendo, você só vive sorrindo, parece um bobo, com um salário que a gente ganha morando numa casa velha dessa. Você todo feliz, toda alegria. Então, como é que é isso, Zé? Aí o Zé olhou para eles: olha, eu já tive poucas oportunidades na vida. Quando eu cheguei aqui, eu já sabia que eu ia ganhar esse salário, eu já sabia que eu ia morar nessa casa velha. Então eu só tenho motivo de agradecer, porque eu não tinha onde morar. Então eu quero fazer o meu melhor,
partir daquilo que eu combinei com o patrão, é justo. E aí o tempo passou, quase que um ano. O fazendeiro olhou para o Zé, sorriso, e ele falou: peraí, se um camarada desse cuida bem de um casebre daquele que eu dei para ele, com um salário miserável desse, com certeza ele vai cuidar muito bem da minha fazenda. Chamou ele, deu um café fresquinho para ele e falou: Zé, a partir de hoje você vai cuidar da minha fazenda. Você vai ser o gerente aqui, você vai, depois de mim é você, Zé. Você aceita? Ele: claro, todo animado, todo feliz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que você consegue servir a Deus assim? Irmão, Deus está dizendo: para. E Deus fica irado. Está aqui no texto, leia a Bíblia. Não é um ano, 2 anos, 3 anos. Como é que você consegue servir a Deus assim, irmão? Ah, mas porque o salário que eu ganho, Jeová não pôs na minha conta essa noite, e eu dia 20 não entrou, e eu é muito miserável, Deus, eu não aguento mais que essa. Começa a varrer a casa, pintar a casa que Deus te deu, cuida do carro que Deus te deu, cuida da família que Deus te deu. Você é fiel um pouquinho, Deus te coloca muito lá na frente. Sabe, irmão, tem coisas, às vezes a gente entende. Deixa eu te dar um conselho: chega mais perto de Deus. Chega mais perto. Moisés viu a sarça ardendo e diz a Bíblia que ele quis chegar mais perto. E ele chegou um pouquinho mais e Deus disse: opa, para aí. Deixa eu te dizer, você pode chegar um pouco, aliás, bem mais perto. O véu do templo foi rasgado. A Bíblia diz que você pode ter ousadia para entrar na presença de Deus. Ousadia de entrar na presença de Deus. Chega mais perto. E deixa eu te dizer, eu vou terminar aqui. O meu Deus é o Deus do impressionante. Aleluia, seu Deus. Moisés olhou para a sarça, na versão que eu estou com ela aqui, eu não li. E ele viu aquela sarça queimando no meio do deserto. E diz a versão que ele olhou e disse: impressionante. O meu Deus é o Deus do impressionante. Te prepare, porque se você acreditar em Deus, o Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. Você vai dizer: impressionante o que Deus faz na minha vida. Impressionante. Impressionante. Eu era um bêbado, vivia drogado, encontrei Jesus. Impressionante, Ele mudou a minha vida. Ele me arrancou de um lago, um lamaçal, firmou os meus pés na rocha. Impressionante. E eu vou dizer uma coisa para você: mais impressionante ainda vai ser quando você chegar lá. Você vai dizer: não, impressionante é isso aqui, ó. Isso aqui é impressionante. Verdade, Senhor. Maravilha, Senhor Jesus. Um grande projeto. Um grande projeto, um ideal, um grande ideal. Precisa de ter entusiasmo. Entusiasmo. Brilho nos olhos. Esse negócio de alegre, triste, alegre, triste. Deus fica chateado com essas coisas. Teu Pai te dá tudo, amigo. O Senhor te dá tudo, irmão. O Senhor te deu tudo até hoje, segurou na tua mão, tem sustentado você, você está de pé, você não está no leito de uma UTI, ainda você está vivo com tanta coisa que a gente faz. Querido, começa a agradecer a Deus. Deus é bom, Ele é o Deus do impressionante, Ele vai te impressionar. Se até agora você anda cabisbaixo, triste, não tenha pressa, a terra é boa. A terra é boa. O Senhor disse para Moisés: Moisés, a terra é boa. E deixa eu dizer isso aqui para terminar. O que está te esperando é bem melhor do que aquilo que você está esperando. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Recebe essa palavra aí do teu coração. O que está te esperando é bem melhor do que aquilo que você está esperando. Tem coisas muito melhores de Deus para a tua vida. Se coloque de pé, por favor. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus.